Se você acha que network é só ir a um evento, trocar cartões e oferecer o seu serviço, você provavelmente vai se frustrar nesse vídeo, porque assim, network não é nada disso. Mas eu vou justamente mostrar nesse vídeo 5 regras de ouro para você fazer um network que realmente abra as portas, principalmente no seu caso, se tiver interessado em vir empreender em Portugal. Então, assim, você estaria começando do zero e precisa fazer esse network. E a melhor forma é fazer da forma mais correta possível, da forma com uma abordagem que realmente abra portas e não que você fique se frustrando tentando oferecer os seus serviços e acabando não dando certo. Quem está chegando agora, eu sou Helena Araújo, larguei 2 concursos públicos em 2017 para viver e empreender em Portugal. E nesse canal eu falo justamente disso, o empreendedorismo, ajudar pessoas que querem viver e empreender em Portugal. E a primeira regra de ouro é: não confunda network com prospecção de clientes. Tem muita gente que quando vai em um evento já quer logo oferecer o seu serviço, falar sobre o seu serviço. E network é relacionamento. Então, a melhor abordagem é você realmente criar uma relação, né? E durante a conversa, provavelmente você vai ouvir o que essa pessoa tem a dizer e vai ter o seu tempo de também falar no seu negócio, mas não é uma abordagem de venda imediata, tentar vender a qualquer custo. Pense que network é relacionamento, mas tem uma abordagem que eu vejo que muitas pessoas fazem e que não é nada eficiente. E aí eu vou explicar justamente por que não é eficiente. É pessoas que veem outros profissionais que já estão, né, imagina, vou dar como um exemplo que acontece muito aqui conosco, comigo e com o Lúcio, na fotografia. Tem muitos fotógrafos que nos mandam mensagem se oferecendo como segundo fotógrafo. Olha, eu estou indo para Portugal, então olha, acabei de chegar em Portugal. Se vocês estiverem precisando de segundo fotógrafo, pode contar comigo. E assim, não é uma, 2 vezes, são várias vezes. E aí eu fico me perguntando, e é essa reflexão que eu quero que vocês façam. Por que eu contrataria uma pessoa que eu não tive relacionamento algum com ela? Já, querendo ou não, estou aqui há 8 anos, então já conheço vários profissionais, já criei o meu network, já provavelmente tenho segundos fotógrafos quando eu preciso. Por que eu contrataria essa pessoa que acabou de me abordar ao invés de alguém que já faz parte do meu ciclo de trabalho? E aí, por isso que eu falo que é ineficiente, porque assim, pode até ser que aconteça, mas é tipo assim, 1 a cada 100. Imagina você receber 100 nãos para poder receber uma proposta de sim, ok, por que não? No máximo vai, assim, a pessoa não vai ser tão chata, vai dizer, ah, bacana, vou aqui guardar o teu contato. E nunca vai entrar em contato, porque não é a abordagem mais eficaz. É uma abordagem que justamente isso, não teve o relacionamento, né? Você já chega abordando, oferecendo seu serviço e a probabilidade de não ter retorno é muito grande, porque aquela pessoa já está lá, ela já construiu o seu network e ela nem te conhece, então muito difícil ela te chamar. Não digo que não possa acontecer, mas não é uma abordagem eficaz. Eu considero uma abordagem completamente ineficaz. Você ia se frustrar muito com tantos nãos para poder receber sim, e ainda ia ficar chateado que as outras pessoas que não te ajudaram. Foque na conexão genuína e não no pitch. Como eu já falei, network é relacionamento, é conexão. Então, a melhor forma, se você resolveu ir para um grupo de network, aqui em Portugal existe muito network, tanto de portugueses, brasileiros, de nacionalidades diferentes, como network só de brasileiros, como network de nichos diferentes, da área de casamento,
né? Tem network, ou então de empresários de várias áreas, mas a questão da conexão, qual é a melhor forma? Tem muita gente que chega e a primeira coisa que faz é já ir logo falando sobre o seu serviço. Ao invés disso, qual é a estratégia que eu oriento que você use? Primeiro, pergunte. Então, assim, se você foi o primeiro a abordar a pessoa, pergunte em que área ela atua, o que ela trabalha, ouça de verdade, né? Não fique só naquela ânsia da a pessoa tá falando só por falar e você não vê a hora de você falar do seu negócio. Então, assim, no momento que essa pessoa, você foi o primeiro a abordar, peça para que ela fale, ouça de verdade sobre o negócio dela e depois, provavelmente, durante a conversa, ela vai sentir necessidade. Não, agora fala do teu negócio. E aí sim você fala do teu negócio. Isso é um network onde realmente gera conexão, porque você deu espaço para a pessoa falar do negócio dela e não já chegar falando do seu negócio. E automaticamente, logo após ela falar do dela, vai abrir uma brecha para você também falar do seu negócio. Então, essa é a segunda regra. Agora vamos para a terceira regra. Trabalhe de graça. Essa regra gera muita controvérsia, mas é o seguinte: trabalhe de graça de forma estratégica. Eu não estou aqui dizendo para você trabalhar de graça a qualquer custo, com qualquer pessoa, com qualquer serviço. Mas a melhor forma, ainda mais se você veio de um outro país e você está começando do zero, não existe melhor forma de começar de graça. Eu comecei de graça aqui em Portugal, mas vou explicar como foi esse de graça. Justamente eu quero aqui colocar as regras, mas também quero te ajudar. Não é para você ser o bobo que faz tudo para todo mundo, mas fazer as coisas de graça estrategicamente é muito bom e a longo prazo é quando você realmente consegue fazer negócios, começar a ser conhecido no país uma vez que você acabou de chegar. Ou então assim, acabou de chegar, ou então está com um negócio novo. Então trabalhe de graça. E aí assim, eu vejo que tem muita gente que condena essa estratégia, mas assim, uma das formas que eu não trabalho de graça é quando alguém me pede. Eu falo alguém me pede porque assim, é muito comum nessa época de influencers, né, da internet, chegar, a gente já recebeu esse tipo de abordagem também no Instagram, que é assim, eu sou influencer, eu sou modelo e gostaria de que vocês me fotografassem em troca de portfólio. E aí, assim, 99,9% das vezes eu não aceito esse tipo de trabalho de graça. Porque, primeiro ponto, a primeira coisa que eu analiso, aquela influencer se comunica com o público que eu quero trabalhar. Por isso que quando eu falo trabalho de graça, mas de forma estratégica, é porque precisa, o primeiro de tudo é você realmente saber quem é o seu público, com quem você quer trabalhar, qual é o seu negócio e qual é o público que você quer atingir com o seu negócio. Então, assim, se aquela influencer, ela não se comunica com o meu público, para que eu vou fazer o trabalho dela? Só porque ela é bonita? Só porque ela tem 100 mil seguidores no Instagram? Não, eu não faço. Quando é que eu faço de graça? Uma vez a gente recebeu uma mensagem de uma wedding planner do Brasil, né, uma organizadora de casamentos do Brasil, que iria fazer um casamento aqui em Portugal, um casamento a dois, que é o nosso formato, né, os casamentos elopements, e ela iria, como é que se diz? Precisar de um fotógrafo para poder ter o registro desse elopement em um palácio. E na época era um palácio que a gente tinha muita vontade de conhecer. E aí, nesse caso específico, eu aceitei. E
Não foi por conta da organizadora de casamento, que por sinal nunca veio nenhum casal por indicação dela. Mas por que que eu, quando assim, penso, na maioria das vezes sou eu que proponho ó, o trabalho de graça, não é eu que recebo a proposta, sou eu que proponho, eu tenho bem desenhado o momento exato que eu vou trabalhar de graça, mas quando é uma abordagem, o que que eu analisei? Tá, essa organizadora de casamento está lá no Brasil, não está aqui em Portugal. Então a probabilidade dela nos indicar algum casal é mínima. Entretanto, ela vai fotografar em um palácio que é um dos palácios que a gente queria muito ter o primeiro trabalho lá. Então eu propus para ela assim, olha, a gente aceita, vamos fazer o trabalho de né, participar do projeto. Entretanto, eu iria ajudar. Ela tinha escolhido o casal e eu disse, os outros fornecedores eu vou ajudar a gente a encontrar, então cabelo e maquiagem, o vestido, todos os outros parceiros eu que ajudei a encontrar e a abordagem com o casal também foi da minha parte. Ela convidou, mas ela tinha convidado da forma errada. Ela convidou para fazer um ensaio de casal. E na realidade o casal estavam fazendo 25 anos de casados. Eu digo, não, não é um ensaio. Vocês vão ganhar de presente uma renovação de votos. E é isso que eles realmente ganharam. A gente proporcionou a experiência de casamento, teve a celebração, a troca de votos, então não ficou aquela foto forçada. E então a gente conseguiu usar essas fotos. Outro ponto, a gente conheceu o pessoal do palácio que a gente tanto queria. A outra regra também que eu coloquei é assim, que faríamos o projeto, mas que as fotos seriam para ambas as partes. A gente entregaria todo o material e ela poderia divulgar à vontade nas redes sociais dela como ela quisesse, apenas nos marcando, porque querendo ou não a fotografia foi do Lúcio. Mas a gente também iria usar as fotografias para divulgar e atrair outros casais. E não deu erro. Depois que a gente fez esse trabalho, além de conhecer esse pessoal do palácio e ter conhecido outros palácios depois desse, conseguimos 15 casais só por ter divulgado no nosso site esse casal em específico. Então, assim, conseguem perceber que eu fiz gratuito, mas eu vi uma proposta interessante, não de indicação da organizadora de casamento, mas de material para divulgar esse espaço, porque eu sabia que uma vez que divulgasse esse espaço, eu ia conseguir outros casais que viessem pagando por esse serviço. Então, essa é uma forma de analisar se você deve ou não deve fazer aquele trabalho gratuitamente. Agora, em rodadas de network, qual é a forma de trabalhar gratuito? É que assim, imagina, eu tô falando da minha área de eventos, mas vamos supor que você é um profissional, um gestor de tráfego pago. E aí na hora de conversar, né, fazer network com aquela pessoa, você até pode, como é que se diz? Falar sobre o seu serviço, mas sem vender aquele serviço. Né? Não diretamente, pode falar do que faz, a forma que faz. E se você tiver muito no início, o que eu faria? Eu ofereceria um pacote. Olha, eu vou fazer 3 anúncios para você, só em troca de depoimento. Eu quero que você, claro, você tem que se garantir no negócio e saber que aqueles 3 anúncios ou um pacote de 5 anúncios, sei lá, fazer a gestão de tráfego daquela pessoa por um mês, uma forma que você saiba que você consegue começar e consegue trazer resultado para essa pessoa. E fala, olha, se eu trouxer resultado, se eu te trouxer clientes através do tráfego pago, eu só vou te pedir uma coisa, eu vou querer um depoimento, que você faça um depoimento do meu serviço. Cara, se você fizer isso assim que chega em Portugal, e isso em qualquer área, fotógrafo, você é fotógrafo de pessoas, chama algumas pessoas para fazer umas fotos profissionais,
né? E em troca, além do depoimento, olha, se tu conhecer outros profissionais que precisam de foto para portfólio, né, que são empreendedores e querem, né, ter fotos legais, de posicionamento de imagem, eu duvido se você não vai começar a fechar negócios através dessa pessoa. Então, analise. Normalmente, se você está num grupo de network, é analisar aquela pessoa, se aquela pessoa se deu feeling também, você não vai sair oferecendo para qualquer um, porque às vezes acontece. Eu participo de muito network e assim, tem pessoas que eu percebo que vale a pena a gente fazer projetos gratuitos, portfólios. Aqui eu fiz muito portfólio gratuito mesmo, com muitos profissionais da área de casamento, cabelo e maquiagem, florista, né, para fazer o buquê, vestido de noiva. E assim, muitos trabalharam em projetos gratuitos, né, porque ninguém ganhou nada nesse dia, mas que até hoje eu os indico para as nossas noivas. Então foram pessoas que enxergaram potencial no projeto lá atrás e que até hoje trabalham comigo. E alguns, assim, foram ficando pelo meio do caminho porque mudaram de área ou começaram a deixar a desejar no negócio. Então não é aquela coisa que é para sempre, mas alguns profissionais que fizeram super bem feito lá atrás e que confiaram a gente em nós lá no início, estão conosco até hoje. E assim, não é um ou dois, tem vários profissionais que a gente conhece, né, desde 8 anos atrás, e que tem uns que assim nem estão mais com a gente, mas que fizeram a sua carreira, que trabalham até com outros fotógrafos e tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, que conseguiram, porque na realidade, quando a gente fazia um projeto, todo mundo recebia suas fotografias, né, daquele casal que a gente fotografou, e cada um ia fazer o seu marketing. E claro, quando também tinha alguma noiva que precisava de alguém de cabelo e maquiagem, alguém que precisa de um buquê, também contactava com esses profissionais, e se eles estivessem disponível, eu indicava, a noiva ia diretamente a eles e fechava negócio com eles. Então, assim, o trabalhar gratuito é assim, muita gente condena, mas se ele for feito de forma estratégica, ele traz muitos frutos, mas é um processo de médio prazo, eu nem digo de longo prazo, não é uma coisa curtíssima que você fez e já quer começar a oferecer o serviço para essa pessoa. Então, assim, imagina que você fez a gestão de tráfego para aquela pessoa, a pessoa te deu o depoimento, ela pode dizer, não, agora eu quero que você seja o meu gestor de tráfego. Ok, você pode, já que você fez um trabalho bem feito, e a ponto dela querer te contratar, ok. Mas se ela também não quiser te contratar, não se sinta mal. A gente fica com aquela coisa de dívida, né? De achar que assim, eu fiz ele de graça e ele nem me contratou. Não precisa ele te contratar. Basta ele assim, poxa, cara, se tu conhecer outras pessoas que precisam de tráfego pago, agora que tu viu o meu trabalho, que eu trago o resultado, não esquece de me indicar, entendeu? Então, essa é a terceira regra e ela é muito boa, principalmente para quem está começando. Foi o que eu fiz aqui em Portugal e é o que eu fiz também lá no Brasil. Quando o Lúcio resolveu entrar para fotografia, eu participei de um grupo de permutas, que também é uma forma, não fiz aqui em Portugal, mas no Brasil fiz e deu super certo, que era permutas, trocas de serviço. Eu entrei num grupo do Facebook na época, que era permuta entre amigas, e assim, já que o Lúcio estava no início da carreira, o que eu fiz? Em vez dele já começar cobrando valor muito baixo, uma vez que eu era funcionária pública, o que eu pensei? Não, vou ficar segurando as pontas aqui, as contas da casa, e durante alguns meses ele vai fazer serviço gratuito, só mesmo em troca de serviço. Então, assim, eu tinha uma amiga que fazia bolo nesse grupo de permutas. Então, ela fazia bolo pro mêsversário da Laura, ou então para os aniversários dos meus 2 filhos, e o Lúcio ia fotografar
o aniversário de 15 anos da sobrinha dela. Um outro grupo precisava, uma moça precisava de fotos profissionais e ela tinha um salão de festas, então ela me cedia o salão de festas e nessa a gente ficava trocando serviços. Foi a época que o Lúcio estagiou na fotografia sem aquela pressão de que alguém está te pagando. Claro que ele se dedicava a é como se a pessoa realmente estivesse pagando, porque era assim, serviço por serviço. Mas ele ia lá, se dedicava, entregava, mas não tinha dinheiro em jogo. Aqui em Portugal eu não fiz isso, mas pode ser também uma boa. Assim, você conhecer alguém de outra área que você precisa daquele serviço, em vez de pagar assim, olha, cara, eu trabalho com gestão de tráfego. Você topa fazer uma permuta comigo? Eu acho super válido. Deu certo para mim lá no Brasil. Aqui em Portugal eu usei a estratégia de realmente trabalhar de graça, portfólio, não foi por permuta, fui criando portfólio. Mas eu acredito que se fosse permuta também teria dado certo. Agora vamos para a quarta regra. Quem tiver gostando, né, se tá aqui até agora, tá gostando, não esquece de dar o seu like, de compartilhar com pessoas que desejam vir para Portugal e querem empreender, ou então pessoas que já estão aqui em Portugal, sentem que o salário em Portugal é muito baixo, então assim, tem uma ideia de empreender ou quer ter um negócio, mas não sabe por onde começar, também pode indicar esse vídeo que provavelmente vai ajudar muito. Agora vamos para a quarta regra. Cultive consistência a longo prazo. Então, como já falei das outras vezes, network é relacionamento, é paciência. Então, tente nutrir aquela relação. Existe dois tipos de network. Aqueles networks mais pontuais, né? Imagina um evento que vai ter e você vai conhecer um grupo de pessoas, mas que só vai ter aquele grupo novamente já com outras pessoas daqui a 2, 3 meses. Então, assim, são mais pontuais, normalmente são trocas de cartões, é mais difícil sair algo dali, mas depende muito do momento que você está, porque qual a diferença? Esses networks pontuais normalmente também é um valor simbólico para fazer parte, né, daquele evento. É um evento único onde pessoas, né, profissionais se encontram para se conhecer. Mas se você enxergou um potencial negócio, porque a gente sabe que a gente vai nesses networks, mas tem pessoa que não tem feeling, e tem pessoas que já faz todo sentido você nutrir aquele relacionamento. Eu gosto de conexão com profissionais que são bons profissionais e pronto. É assim, uma pessoa que eu enxergo um ótimo trabalho e que eu também consiga gerar valor para essa pessoa a ponto da gente criar algum negócio. Então, assim, tem networks que eu participo e que eu consigo enxergar, né, esse potencial de troca, e tem outros que eu não enxergo. E aí o que acontece? Nesse caso em específico, se você conhece um profissional e que você sente que tem feeling, que consegue, assim, cara, se eu fizer algo com ela, um portfólio, né? Vou dar mais um exemplo, novamente aqui o exemplo do portfólio dos casamentos. Cara, conheci em eventos de noivas, logo que cheguei a gente participou muito de eventos de noivas, e quando eu gostava daquele profissional, eu não chamava qualquer pessoa. Eu percebia que, por exemplo, aquela pessoa da maquiagem, cara, tem uma maquiagem que tem tudo a ver com o estilo que eu indicaria para as noivas. Eu não chamava qualquer maquiador, eram maquiadores que eu ficava assim, cara, as noivas que nos procuram, eu faço questão de indicar esse profissional. Vou convidá-lo para a gente fazer portfólio juntos, porque uma vez que a gente tenha portfólio juntos, vai ser muito mais fácil de eu mostrar para a noiva. Isso lá no início. Agora não preciso tanto, porque a gente já tem material, mas lá no início eu ficava, olha, eu consigo até te indicar, mas eu preciso que a gente tenha trabalho juntos. Até quando, principalmente quando o profissional era muito bom, mas ele não tinha muito material para mostrar. Então eu falava, digo, olha, se a gente criar projetos juntos, provavelmente vai ser muito mais fácil eu te indicar para as nossas noivas. E assim gerava essa conexão genuína, né? Essa consistência. Então, assim, se você vai em um network mais pontual,
e gostou, segue no Instagram, acompanha, pega o número do WhatsApp, sei lá, marca um café em outro lugar com ela para conversarem melhor sobre o negócio de vocês. Isso se você consegue enxergar que realmente é uma pessoa que você tem a contribuir e que a pessoa tem a contribuir com você. Entenda que network é mais sobre dar do que receber. Né? Não, como é que eu posso ajudar aquela pessoa a ponto dela depois, organicamente, né, ela sentir necessidade de me indicar também. E existe networks mais estruturados, né? Tem esses pontuais e tem networks que eu também já participei, que era estilo BNI. São networks. Já o valor é mais caro para fazer parte do grupo, requer mais tempo, porque são reuniões semanais, tem toda uma estrutura. Então, assim, eu acredito para quem está no início e ainda não tem muito negócio, é super válido. Hoje em dia eu não estou mais num grupo desse, porque assim, eu já construí meu network e o tempo necessário que eu preciso me dedicar ao grupo, eu não tenho. Então, só por isso que eu não estou. Mas eu acho que quem está começando a fazer parte de um grupo que realmente, esses grupos, exemplo do BNI, normalmente são grupos fechados, onde se encontram todas as semanas e você faz um pitch do seu negócio, aonde também uma das obrigações que você tem dentro do grupo é conseguir indicar pessoas para assistir ao seu encontro. Essa pessoa ela vai é uma forma dela conhecer novos empresários sem necessariamente fazer parte do grupo e que ela também tem um tempo de falar sobre o negócio dela. Mas então assim, você toda semana está falando com o seu grupo e também está conhecendo pessoas de fora. E a diferença é que normalmente nesse grupo eles são grupos de profissionais onde não se repete o serviço que você oferece. Então, imagina, se você é advogado e você não vai ter um outro advogado no seu grupo. Pode ser que tenha um outro grupo BNI. Então, assim, são vários BNIs espalhados em Lisboa, Setúbal, Porto. Dentro de Lisboa, tem em vários pontos de Lisboa. Tem presencial, tem online, tem híbrido. Então, assim, você em horários diferentes, em dias diferentes. E aí você acaba sentindo qual é o que faz mais lógica para você. E também mais lógica no momento que você está. Se você está no início do negócio, tem um recurso financeiro a mais e assim, quer começar no negócio estruturado, acho que o network mais estruturado é um ótimo potencial para você iniciar. Se não tem, paga por esses eventos mais pontuais e já vai começando a fazer network dessa forma estruturada, que eu estou explicando aqui, né? De uma forma mais, não chegando e oferecendo seu serviço a qualquer custo, mas realmente de gerar conexões genuínas, começar a conhecer network de eventos da sua área específica. Vai ter um evento no Porto, uma feira de noivas e eu sou fotógrafo de casamento. Então, participe também desse. Comece a sentir também e conhecer outras pessoas que já estão no ramo há mais tempo. E por fim, a quinta regra. Não dependa única e exclusivamente de network. Essa é a última regra. Eu falo isso porque, claro que para nós brasileiros até é inadmissível a gente achar assim, como assim? A gente não ter redes sociais. A maioria dos brasileiros que são profissionais liberais, que vendem seu serviço, que são empreendedores, tem redes sociais. Mas quando você chega aqui em Portugal, você vai perceber que tem muitos profissionais mesmo, que focam tanto no network, até porque assim, aqui em Portugal, por que eu estou falando de network hoje? É porque o boca a boca aqui é muito forte, mas muito forte mesmo. Mas é aquela coisa, é uma conexão realmente genuína. É um processo um pouco mais demorado. O português, ele não vai, assim, não é num evento que ele te conheceu que ele vai começar a te indicar. Mas, uma vez que ele gosta do teu trabalho,
pode ter certeza que ele sempre vai estar te indicando e de forma natural, espontânea, mas é um processo. E aí o que acontece? Eu conheci vários profissionais, já fui do grupo BNI, por exemplo, e era um grupo que, assim, os networks davam tão certo que eles não viam necessidade de ter redes sociais, porque ficava assim, não digo todos, mas uma boa parcela, né? Eu acho que a questão do online aqui em Portugal é algo que agora que estão começando a perceber a importância. É muito diferente do Brasil. E pode ser que quando você venha, você diga, ah, não, então eu vou entrar na onda deles e vou também me dedicar só ao network. Mas é justamente o inverso. É um oceano azul. Uma vez que você tenha network, mas que você tenha presença online simultânea, você assim abre uma margem enorme para a concorrência, justamente pelo fato de aqui em Portugal ainda muitos profissionais não se dedicam ao online, eles focam única e exclusivamente assim, eu já consigo meu número de clientes no presencial e tá tudo bem, não preciso mais do que isso. Mas eu enxergo muito potencial no online, então assim, é network e um online juntos, um complementando o outro. Eu falo isso porque, como eu falei, já fiz parte de um grupo do BNI, e aí o que acontecia? Às vezes eu queria indicar, por exemplo, uma maquiadora que fosse do meu grupo, do BNI. Claro que eu já conhecia outros maquiadores, né, profissionais de outra área, mas eu queria também indicar do BNI. E aí a pessoa, eu entrava no Instagram da pessoa e assim, a última postagem dela tinha sido há 3 meses atrás, só tinha algumas postagens. Então eu ficava assim, cara, como é que eu vou oferecer o serviço dela? Eu até gostaria, mas eu não consigo porque não tem o que eu mostrar. Né? E isso não era só em cabelo e maquiagem, eram vários profissionais que às vezes eu queria indicar o serviço, mas quando eu pedi, olha, pode me mandar a tua contabilista, né? Assim, olha, eu queria contadora, como chama aqui em Portugal, né? Queria indicar a contadora que fosse do meu grupo e a contadora não tinha redes sociais. Então, assim, tinha lá um site, mas não tinha redes sociais. E aí a pessoa ficava, poxa, como é que eu vou indicar? Era mais difícil indicar. Não quer dizer que ela não recebia várias indicações, mas ela não aproveitava o online para crescer mais ainda a base de clientes dela. Então, essas foram as minhas 5 regras de ouro para te ajudar a fazer network que realmente abra as portas. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você é mais aquela pessoa que tem facilidade em fazer network, só precisa saber aonde que estão esses network, ou é alguém que sabe da importância, mas tem dificuldade de se relacionar, de realmente fazer network, de encontrar pessoas e, né, conhecer o serviço dessas pessoas e falar sobre o seu serviço. Qual é que você tá, né? Que é a pessoa que tem facilidade ou a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade. E o vídeo de hoje era para te ajudar mais uma vez. Quem está aqui há mais tempo, não esquece de ativar o sininho, não esquece de se inscrever. Quando você se inscreve, o YouTube, de certa forma, entrega esse conteúdo para mais pessoas. E como eu já falei na metade do vídeo, se você conhece pessoas que já estão em Portugal e querem empreender, não querem viver só do salário mínimo daqui de Portugal, tem uma ideia de negócio, esse vídeo, né, compartilhar esse vídeo, ou então compartilhar o canal para ela conhecer melhor. Quem ainda não viu outros vídeos anteriores, lá eu explico melhor por que eu larguei 2 concursos públicos para vir empreender em Portugal, quais são os meus 6 tipos de negócio que me faz viver e empreender, né, aqui em Portugal, viver do meu negócio aqui em Portugal. E desde já te espero no próximo vídeo.